nesta noite. Igreja fiel, festa nesta noite. Nossa tia Luísa, agora para nós também, vamos dizer amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, que estamos nessa noite, Pai, são gratos por estar aqui na tua casa, na tua presença, dando louvor ao Senhor, porque o Senhor é merecedor de todas as coisas, toda a honra, toda a glória, dada só a ti, Senhor. E agora usa, meu Pai, tua serva, na tua palavra, que nosso coração esteja fértil para ouvir a tua palavra. Usa ela, meu Pai, Senhor, como tu queres, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Só a igreja para o Senhor. Amém. Quero desejar feliz Páscoa a todos também, essa noite. Abra sua Bíblia em Isaías, por gentileza, livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler a partir do verso 4. Uma palavra bem conhecida. Isaías 53. Glória a Deus, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício na cruz. Nos trouxe essa oportunidade, né, amados? Todos acharam? Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e como rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Amém. Livro do profeta Isaías, irmãos, profeta messiânico, e particularmente o capítulo 53 é a vitrine da cruz do Calvário. É importante lembrar que esse livro ele foi escrito 700 anos antes de Cristo, antes da vinda do Messias. O profeta Isaías já havia recebido aqui, irmãos, a revelação futura da cruz do Calvário, da morte de Cristo. E nós vemos aqui, através desses relatos do profeta Isaías, de cada verso do capítulo 53, que o sacrifício de Cristo foi suficiente, irmãos. Nós não precisamos de mais nada concernente à salvação. A cruz do Calvário, a morte de Jesus na cruz é suficiente, completamente suficiente para nos salvar, para nos redimir, e também o sacrifício de Cristo foi o que verdadeiramente agradou a Deus. O que Isaías está dizendo aqui no 4? Verdadeiramente.
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ou seja, Ele é o verdadeiro sacerdote. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote para Israel, porque Ele não pegou um cordeiro, um bezerro, um carneiro e colocou para o sacrifício, não. Ele mesmo se entregou a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então Ele é o verdadeiro sacerdote para Israel, e Ele também se tornou profeta das nações, porque quando Jesus veio também, Ele pregou o Evangelho. O que é o Evangelho, igreja? São as boas novas. E quem é a boa nova? Quem é a boa notícia para nós? É uma pessoa, não é uma notícia. Qual é a boa nova? Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, a nos redimir de todo o pecado. Aquilo que nos separava de Deus, aquilo que criava uma barreira, um muro, uma barreira onde nós não podíamos chegar a Deus, a não ser que passássemos pelo sacerdote. Isso na antiguidade. Então Jesus é o verdadeiro sacerdote para Israel, Jesus é o profeta para as nações, e Jesus é rei sobre o mundo. Ele é o rei dos reis, porque todos os reinados que passaram acabaram. Babilônia acabou, todos os reinados da antiguidade se acabaram, igreja, mas Ele permanece sendo o rei do mundo, porque Ele mesmo declarou: eu venho, eu não sou daqui, eu não pertenço aqui a essa terra, o meu reino não é desse mundo, e o reino que eu apresento é um reino eterno, um reino que não tem fim, que não se acaba. Então nós vamos compreender, irmãos, que a coluna principal, a base principal do Evangelho, da Boa Nova, está baseada na morte e na ressurreição de Cristo. Ele precisava morrer, Ele precisava se entregar, Ele precisava ser ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, porque o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, está sobre Ele, e por todo o seu sofrimento nós somos sarados. Aleluia! Por todo o seu sofrimento nós somos curados. A Bíblia diz, e nós lemos: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas que se desviavam pelo seu caminho. Andávamos errantes pela vida, à mercê do destino, mas Ele colocou sobre nós um novo e vivo caminho. Mas o que mais me impressiona, irmãos, na revelação de Isaías, é que ele fala a origem do sofrimento de Cristo. E a origem do sofrimento de Cristo é Deus. O Senhor. Está escrito aqui, ó: nós andávamos perdidos, como ovelhas, desgarrados, sem pastor, sem guia, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Toda a opressão do pecado, toda a opressão maligna veio sobre Jesus. Irmãos, sabe o que mais me impressiona e me faz arrepiar a minha alma quando eu estava meditando nesse texto? Jesus não morreu como mártir. Jesus, Ele se entregou voluntariamente para salvar a humanidade. Quando a gente olha para o livro dos mártires, quando a gente vê a história de Estevão, por exemplo, a Bíblia diz que ele foi apedrejado até a morte. Não é isso que está escrito? Só que a Bíblia diz que quando ele estava sendo apedrejado, a ponto,
Bíblia diz que ele contemplou o céu aberto. E ele morre com alegria, gozando de alegria, de contentamento, louvando a Deus. Porque ele está ali, irmãos, morrendo pela causa do Evangelho, mas Deus está com ele. Ele está morrendo pela causa do Evangelho, mas ele está vendo o céu aberto, ele está contemplando um lugar muito melhor do que essa terra. Ele está a ponto de ser desligado do corpo para habitar num lugar melhor ainda, que é habitar com Cristo. Então Jesus, ele não passou pelo que os mártires passaram, que morreram com alegria. Enquanto o fogo estava sendo aceso, eles cantavam louvores ao Senhor. Enquanto o fogo vinha, ele pegava apenas as partes baixas, apenas os pés e as pernas, ainda restava fôlego para eles louvarem a Deus. Mas não foi assim com Jesus. Porque o mártir, ele se entrega pela causa do Evangelho, mas ele sente a presença de Deus. Ele sabe que Deus está com ele. Ele sabe que Deus está ao lado, Deus está junto, Deus está abrindo o céu para que eles possam penetrar no reino celestial. Mas com Jesus não foi assim, igreja. A Bíblia diz que ele foi oprimido. Aqui ele experimenta o segundo Getsemane, porque antes da crucificação ele já havia recebido a revelação da cruz. E a Bíblia diz que ele sobe, ele vai ao Getsemane. Getsemane significa vale da prensa, ou jardim da prensa. E quando ele vai para aquele jardim para orar, a Bíblia diz que ele soa gotas de sangue. E ele fala também, ele chega a declarar: a minha alma está aflita até a morte. Jesus prova o salário do pecado, que é a morte. Jesus experimenta na sua alma, no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, no seu físico, o salário, a consequência do pecado, que é a morte. Nem os mártires provaram, beberam do cálice que Jesus bebeu. Nem os mártires. Porque o mártir não está provando do salário do pecado, da morte eterna, do inferno. Ele está provando da salvação eterna. Deus está com ele. Mas nós lemos o texto, igreja. Diz aqui: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Enquanto os mártires são levados para a morte, para o martírio, eles estão louvando, eles estão adorando, eles estão glorificando. Mas Jesus ficou calado. Nada do que ele dissesse ali iria mudar a situação dele. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não é o Cordeiro de Arão, não é o Cordeiro de Jacó, não é o Cordeiro de Moisés, não é o Cordeiro de nenhum sacerdote do Antigo Testamento. É o Cordeiro de Deus. Aleluia. O único capaz, suficiente de arrancar o pecado do mundo, aquele que venceu a morte. A Bíblia diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? A morte foi tragada pela vitória. O que Jesus fez, igreja? Jesus levou o cativeiro cativo. Jesus colocou o cativeiro em cativo. Jesus venceu a morte com a morte. Aleluia. Jesus venceu. A Bíblia diz: tragada foi a morte pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. Mas a Bíblia também diz que ele foi homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus sabe o que é padecer. Você pode passar por todo o sofrimento que for na tua história, mas você sabe que vem consolo para a tua alma. Você pode passar por todo o sofrimento que for na tua vida, mas não te falta consolo do Espírito Santo. Por isso você suporta com resiliência. Jesus não podia nem ser resiliente naquele momento. Ele estava
estava levando o pecado da humanidade. E Deus não tem pacto com o pecado. A Bíblia diz, nós lemos aqui, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Deus se agradou de moer Jesus na cruz, fazendo-o enfermar no madeiro. Essa é a origem do sofrimento de Jesus. A origem do sofrimento de Jesus não foi a multidão que gritou crucifica-o. A origem do sofrimento de Jesus não foi o veredito de Pôncio Pilatos ou de qualquer outro governador. A origem do sofrimento de Jesus não foi os fariseus reunidos ali na sinagoga, tramando contra ele. A origem do sofrimento de Jesus foi o próprio Deus, o seu próprio Pai, se agradou em moê-lo na cruz, fazendo-o enfermar até a morte. Era a única maneira de redimir a humanidade. A única maneira de Deus provar o seu amor pela sua criação, que caiu no Éden, que se entregou ao pecado. Era a única maneira que Deus tinha, entregando o seu próprio filho no madeiro. Nem Abraão, que foi provado depois que o filho da promessa nasceu, a Bíblia diz que ele recebe da parte de Deus um mandamento: olha, vai lá, Abraão, pega o seu único filho, o filho da promessa, aquele que eu te prometi, e leva ele, caminho de 3 dias, e leva ele até o Monte Moriá e oferece ele como sacrifício, como holocausto. A Bíblia diz que Abraão ouve a voz de Deus e prontamente, imediatamente obedece. Ele pega o seu filho, o filho da promessa, ele tinha 2, mas Deus chama de único filho, porque Deus só tem pacto com aquilo que ele prometeu. Ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de promessas. Aleluia. E a Bíblia diz que ele pega Isaac, caminho de 3 dias, chega até o pé do monte, e a Bíblia diz que Isaac olha e fala: olha, pai, aqui tem o cutelo, aqui tem a lenha, aqui tem as brasas, mas e o cordeiro? Prontamente, Abraão tem a crença da ressurreição na sua mente. Ele creu pela fé. E ele fala: Deus proverá. E lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus diz assim que Abraão cria que ainda que ele sacrificasse o seu filho, Deus é poderoso para ressuscitar. Então, pela fé ele obedece, pela fé ele cumpre, pela fé ele faz a vontade de Deus. E a Bíblia diz que no momento em que ele está ali com o cutelo nas mãos, a ponto de sacrificar o seu próprio filho, uma voz brada do céu dizendo: não faça isso, Abraão. E quando ele olha para o lado, está ali o carneiro, ali está ali o animal para o holocausto. Deus proveu. O teste da obediência, a fé que gera obediência, é o que vai trazer bênçãos para a tua vida. O céu já fez tudo o que devia ter feito. Jesus já veio, morreu na cruz, entregou a sua vida, nos redimiu de todo o pecado. Agora eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Justificado, eu vivo pela fé. E a fé gera um coração obediente. Obediente até a morte. Eu não vou dizer morte de cruz, mas a morte doeu. Aleluia. Porque quem foi obediente até a morte de cruz, só teve um: Jesus, o nosso remidor. Mas a morte doeu. A morte das vontades, a morte da carne, a morte do ego. Aleluia. Quem tem obediência produz essa fé gloriosa. E pela fé nós somos justificados. Está escrito aqui, irmãos, que agradou o Senhor moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado. O que é expiação? Eu trouxe para
para vocês aqui a tradução dessa palavra: expiar, purificar, pagar pelos pecados. Então, até que a sua alma se colocasse como expiação, até que ele se entregasse ali, que ele fosse morto, para pagar, para purificar os pecados, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ou seja, Deus o próprio Jesus, com aquele ato de cruz, de morte, de entrega, deixaria o legado, deixaria descendência, antes e depois da cruz. Aleluia. E o prazer do Senhor prospera na sua mão, como diz aqui o profeta Isaías. No 11 está escrito: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Jesus olharia o seu árduo trabalho e ficaria satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Lá no ritual do Antigo Testamento, eles usavam a mesa chamada mesa, o propiciatório, mesa da propiciação, o lugar onde era colocado o animal que seria ali queimado para o holocausto. Mas Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O que significa a propiciação? Ação ou ritual com que se procura agradar uma divindade, a fim de obter perdão, favor ou boa vontade. Ele é a propiciação. Não precisa mais de uma mesa, de um propiciatório, de um lugar reservado. Jesus obteve o favor de Deus. Jesus obteve o perdão de Deus por nós e a boa vontade de Deus para nós. Isso não é maravilhoso, igreja? Eu acredito que todos os dias nós deveríamos meditar no livro, no capítulo 53 do profeta Isaías, para compreender a origem do sofrimento de Jesus. Quando a gente fala que a origem do sofrimento de Jesus é o próprio Deus, isto causa um pouco de espanto. Mas se não fosse assim, como seria? Se não fosse dessa forma, como que Deus iria redimir a humanidade? Se Ele mesmo não se entregasse, se Ele mesmo, sendo a segunda pessoa da Trindade, não viesse em forma humana, o Verbo que se fez carne, habitou em nosso meio, cheio de graça e de verdade, e se entregou por nós. Se não fosse assim, como Deus validaria a humanidade pecaminosa, sendo que Ele é santo, puro, irrepreensível? Para a nossa redenção Ele se entregou. E o que significa redenção, igreja? Ato ou efeito de redimir, libertação, reabilitação, reparo, salvação. Ele te reabilitou a vida eterna. Sabe o que é lindo nessa palavra, igreja? Que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais. A Bíblia diz em Colossenses que a cédula que nos era contrária, o papel, o documento jurídico para a nossa condenação, para a nossa morte eterna, a cédula que outrora nos era contrária, foi riscada na cruz do Calvário. O documento que nos acusava, o papel jurídico que estava diante de nós para nos levar para a condenação,
que essa cédula que nos era contrária foi riscada quando Jesus foi crucificado, e na cruz Ele triunfou a todos, principados e potestades, e os expôs à vergonha e ao desprezo, num espetáculo público, triunfando deles na cruz. Aquilo que antes, outrora, nos acusava para a perdição, para a condenação eterna, o diabo, adversário da nossa alma, principados e potestades que possuíam documento jurídico, que podiam chegar até o trono de Deus, até o trono do grande juiz, e dizer: está condenado, porque tem pecado, porque tem dolo, porque tem mácula, porque as vestes estão impuras, estão manchadas, estão sujas. Outrora nós tínhamos igreja, nós corríamos esse risco, mas agora não, aleluia, porque esse documento foi anulado pelo sangue de Jesus, foi pago, foi quitado, juridicamente, espiritualmente, humanamente. Havia um documento legal contra nós. O diabo podia chegar diante do trono de Deus e falar: tem pecado, te desobedeceu, não é digno de entrar no reino dos céus. Mas o sangue riscou aquele documento, a igreja apagou, quitou. Tetelestai, está pago, está consumado. Foi o que Jesus bradou na cruz. Tetelestai, aleluia. Está consumado, está pago. Eu paguei a dívida da humanidade. Então aqueles que vêm para Cristo, que entregam a sua vida, que reconhece Ele como seu único, suficiente e eterno Salvador, não há condenação. Não há. Nós somos salvos, não pelas obras, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício de cruz e de morte. Mas ao terceiro dia, a Bíblia diz que Ele ressuscitou, provando para mim e para você que nós vamos ressuscitar para a glória eterna. Sabe o que a ressurreição prova para nós? A Páscoa, passar por cima. A palavra Páscoa significa passar por cima. Deus tinha dado um decreto de morte aos egípcios. O anjo da morte ia passar. Mas aqueles que estavam sob a cobertura do líder espiritual de Moisés e obedecessem a palavra que Moisés dizia, e passava o sangue pelos umbrais da porta, o anjo da morte não tocava. Aquela foi constituída a primeira Páscoa. O anjo passava por cima. A morte não era o teu último endereço. A sepultura não é o teu fim. A morte não é o cabo de nossas vidas. Jesus ressuscitou, provando para nós que nós vamos passar da morte para a vida eterna. Nem a morte nos paralisa mais. A Bíblia diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que Jesus fez na cruz, o que Deus fez na cruz? A cruz é o plano perfeito de Deus. A cruz é a verdadeira prova de amor, porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus não esperou a gente se redimir, não. Quando ainda estávamos nos nossos deleites e pecados e paixões mundanas, Deus enviou Jesus a ser morto na cruz do Calvário. E agora, nem a morte nos separa do amor de Deus. Está escrito que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. O cântico de vitória está escrito que
que se Deus é por nós, quem será contra nós? O cântico de vitória, que está no livro de Romanos, está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu firme propósito. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, espada, perigo, fome, nudez, nem as coisas do presente, nem as do passado, nem as do porvir, nem altura ou profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus. A morte foi vencida. Nós vamos ressuscitar, igreja. Aleluia. Jesus ressuscitou. O Espírito da ressurreição repousou sobre Cristo. E o Espírito da ressurreição também está sobre nós, os eleitos, os escolhidos de Deus. A Bíblia diz, Jesus declarou, aliás, que todos aqueles que Deus mandasse para ele, diz: todos aqueles que o Pai me dá, de modo nenhum o lançarei fora. Aleluia. Todos aqueles que vêm até Cristo, você não veio por acaso, você não veio a Cristo por opção sua, por decisão sua, mas o Espírito da ressurreição te atraiu até Cristo, para que você possa desfrutar da vida eterna. Olha o que está escrito aqui em Judas, no livro antes do Apocalipse. Abra por gentileza em Judas, verso 24. Antes do Apocalipse. Eu te digo uma coisa: aquele que é escolhido, aquele que o Pai deu para Jesus, aquele por quem Jesus morreu, é impossível que se desvie do caminho. É impossível que alguém que foi salvo perca a sua salvação. E esse é uma afirmação que causa muita polêmica. Mas a Bíblia revela a própria Bíblia. Aleluia. E nós vemos através dessa palavra que o próprio Deus, que é todo poderoso, olha o que está escrito em Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Quem é poderoso? Jesus, Deus. Ele te guarda de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A mensagem dessa noite é: abrace o teu Salvador, beije o teu Salvador, prostre-se ao teu Salvador, beije os pés dele, abrace ele, se aproxime dele, conheça-o mais, tenha desejo de conhecê-lo mais, em estar mais perto dele. Aquele que te redimiu, aquele que te salvou, aquele que riscou a cédula que te era contrária, aquele que pagou a sua dívida, que quitou a sua dívida de morte, uma dívida impagável. Éramos incapazes de pagar essa dívida, igreja, porque o pecado trouxe separação entre Deus e o homem, uma dívida impagável. Jesus pagou. Então, quando abraço o meu Salvador, quando eu me prostro a Ele, quando eu me achego a Ele, quando eu me aproximo dele, essa palavra se cumpre na minha
alcançar. Ele me apresenta irrepreensível, com alegria, perante a glória de Deus. É Jesus quem vai nos apresentar a Deus. É Jesus, igreja. A Bíblia diz lá no Apocalipse que lá naquele grande dia, quando a consumação dos séculos se findar, nós estaremos lá, ressurretos, num corpo glorificado, irrepreensíveis, sendo apresentados por Jesus perante a face de Deus. E a Bíblia diz que naquele dia Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, nem ranger de dentes, nem sofrimento, porque já as primeiras coisas se passaram. Ele é poderoso para te guardar de tropeço, e Ele te apresenta de maneira irrepreensível, com alegria, diante da glória de Deus. Você será apresentado por Ele. Ele te representa. Se Ele te representa na terra, se Jesus é o teu representante legal, se verdadeiramente Ele é o teu Salvador, o teu Remidor, aquele que te redimiu do pecado, se Ele é o teu representante, então Ele te apresenta no céu. E muitas vezes a gente declara: eu amo Jesus. Jesus, eu te amo. Quantas declarações de Jesus eu te amo teve hoje na rede social? Quantas? Milhões, né? Milhares. Mas Jesus, Ele diz uma palavra: aquele que me ama, me obedece. Aleluia. Abraão amava a Deus, obedeceu a ponto de quase sacrificar o seu filho. O patriarca que deixou exemplo para nós. Aleluia. Até onde vai o teu amor por Jesus? O amor de Jesus por nós foi até a morte de cruz. Até onde vai a nossa renúncia, a nossa obediência, o nosso amor? Porque Ele diz: aquele que verdadeiramente me ama é aquele que me obedece. Ou será que o nosso coração fica turbado, fica apreensivo, fica angustiado quando somos confrontados a obedecê-lo, a amá-lo verdadeiramente, a adorá-lo em espírito e em verdade, como os discípulos que ainda não estavam maduros para compreender as coisas do reino de Deus, e muitas vezes desobedecia, fazia o contrário daquilo que Ele mandava. Mas mesmo assim, na ressurreição, Jesus voltou e restaurou os seus discípulos. Hoje é noite de restauração, igreja. Jesus quer restaurar o seu amor por Deus. Jesus quer restaurar o seu amor pela palavra. Jesus quer restaurar o seu amor pelas coisas celestiais. Jesus quer restaurar o seu amor pelo Evangelho. Ele quer restaurar a sua sede, a sua fome, o seu desejo, a sua vontade. Aleluia. Jesus quer restaurar essa noite aquilo que outrora fora perdido, às vezes por distração ou pelas batalhas, pelo cansaço da luta. Jesus quer restaurar o primeiro amor nesta noite. Porque Ele diz para uma certa igreja: você faz tudo direitinho, mas lembra de onde caíste, falta o primeiro amor. Aleluia. Jesus quer restaurar o primeiro amor nos corações nessa noite. E Ele deve ser, Ele precisa ser o teu primeiro amor. Nada pode estar primeiro na tua vida. Deus, Ele não quer exclusividade. Ele sabe que você precisa fazer outras coisas, mas Ele exige que seja o primeiro. A primazia do teu coração
a primazia da tua alma, a primazia dos teus pensamentos, a gratidão que flui do teu coração, pelo teu sacrifício suficiente e perfeito. Jesus nos deu, igreja, a passagem para a vida eterna. Vai morrer a tua carne, é o teu corpo somente que vai ficar na terra, mas a tua alma tem vida eterna, é imortal, aleluia. Glória a Deus, porque você foi justificado pelo sangue. Amém, igreja? Amém. Abraça o filho, beije o filho, ame o filho, volte ao primeiro amor, aleluia. Volte às primeiras obras, volte a amá-lo como antes. Peça ao Espírito Santo, Ele te ajuda, Ele te consola. Jesus não foi consolado, Jesus foi abandonado. A Bíblia diz que Ele declara na cruz: por que me desamparaste? Ele provou do cálice amargo da ira de Deus, da solidão, da falta de Deus, que é, irmãos, o sentimento do inferno, o sentimento de Jonas, o sinal que ele iria entregar à geração incrédula e perversa. Os mártires tiveram consolo da presença do Espírito. Jesus não teve esse consolo. Jesus, ele bradou na cruz e disse: por que me desamparaste, Senhor? Porque a presença do Pai saiu dele, para que ele pudesse ser oprimido e a sua carne fosse enferma pelo nosso pecado, para que ele pudesse beber daquele cálice amargo de dor e agonia. Na sua alma não teve consolo, não teve uma gota de consolo na sua alma, porque Jesus foi até o Sheol, até o Hades, até o inferno. Ele foi, ele experimentou, ele provou da condenação no meu e no teu lugar, a ausência de Deus plena. Nem se você entregar sua vida hoje pelo Evangelho, você vai experimentar o que Jesus experimentou. Mas ele foi ferido de Deus e oprimido, e ele não disse uma só palavra. Só no final que ele bradou, dizendo: por que me desamparaste, Senhor? E esse é o brado do inferno, igreja. Deus não te desamparou. Ele tem consolo para a tua alma. Ele tem restauração de amor, restauração de fé, restauração de esperança, restauração de desejo para o teu coração. Vamos colocar em pé. Quero chamar o Léo aqui, o grupo Kadosh, para louvar o Todo Perfeito, o renascer, amém? O Léo pode solar, se souber. Adore ele, igreja. Este é o seu momento com ele. Esse é o seu momento com ele. Aleluia. Ele foi desamparado, oprimido, angustiado até a morte. Bebeu do cálice da ira de Deus, o cálice da condenação. Nós nunca vamos beber desse cálice, igreja. Aleluia, Espírito Santo. Vamos adorar o Senhor, amém? Adore Ele com o teu coração. Aleluia. Resgate,
salvação encheu seu coração, Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Um plano pra salvar, um pago pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, Ele nem hesitou. O autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Te adoramos, Jesus. O plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Te adoramos. Te Agora que é isso, eu quero nesta noite, em nome de Jesus Cristo, irmãos, vamos fechar nessa noite com essa oração, viu? Eu peço a você, Deus, que você abra sua boca, estiver orando, neste momento tão importante agora, para nós entrar na oração, né? Vamos pedir a Deus, depois dessa palavra abençoada, para que Deus dê uma semana de paz, uma semana de alegria, viu? Uma semana de comunhão com Ele, mas para isso nós precisamos hoje pedir, abrir nossa boca em nome de Jesus Cristo, né? Levantar um clamor
para que o inimigo entenda nesta noite que aquele que está conosco é muito maior. Então, nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, diante da palavra que foi ministrada nessa noite, que foi anunciada, Deus, que foi pregada, Deus, Aleluia. nós pedimos nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha, Pai, repreender, arrancar, tirar, Deus, todo o mal, Deus, que assola, o que impede, Deus, teu agir na vida deste homem e desta mulher. Diante desta palavra, nesta noite, ó Pai, eu quero orar, Deus, na intercessão, buscando sempre, Deus, a tua presença, a tua palavra, o teu poder, a graça, a misericórdia do Senhor, Deus, e mostrar, Deus, para os nossos adversários, aquele que nos persegue, Deus, aquele, Deus, que quer o mal para a tua casa, na igreja do Senhor, aquele que persegue os teus filhos, Pai, o nosso adversário da nossa alma, Deus, que está sempre, Pai, ao nosso derredor, Pai, rugindo como um leão, tentando nos tirar da tua presença, tentando nos matar, Deus, mas nesta noite, Pai, a palavra do Senhor foi ministrada com poder, meu Pai, com autoridade, meu Pai, e nesta noite nós pedimos ao Senhor, Pai, para que o Senhor venha, Deus, trabalhar, para que o Senhor venha arrancar, Deus, todo o mal que foi lançado, toda palavra que foi lançada, toda sede que foi lançada, tudo aquilo, Deus, que o inimigo, Deus, tentou com a nossa vida, com a tua igreja, com o teu povo, Pai. É nesta noite, ó Pai, que nós buscamos a tua presença, é nesta noite que nós pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, que toda obra de feitiçaria, toda obra de macumba caia por terra agora. É nesta noite que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, todo aquele que entrou nesta noite, ó Pai, e busca uma resposta, e busca um milagre. Senhor, tua palavra diz, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que aquele que barra a porta, o Senhor está às portas, Deus, batendo, Deus, para entrar. Entra nesta noite, nesta casa, entra nesta noite, ó Pai, neste casamento, entra nesta noite, nessa porta, Deus. A porta, Deus. A porta, Deus. Aquele que está desempregado nesta noite. Aquele que está desempregado, Deus, em busca de uma porta de emprego. Tu é aquele que abençoa no deserto, Pai. Tu é aquele que abre porta de uma porta nesta noite. Tu é aquele que abençoa, Deus. Então, nesta noite, Pai, esse que está desempregado, Pai, que o Senhor venha abrir as portas nesta noite. Esse Deus que foi, Deus, chamado para pregar a tua palavra, que o Senhor venha capacitar, que o Senhor venha ensinar, Deus. Esse que foi chamado, Deus, para resgatar os perdidos, Deus. Senhor, quem faz o milagre é o Senhor. Quem transforma é o Senhor nesta noite. Quem traz a cura é o Senhor nesta noite, Pai. Talvez, ó Pai, uma doença, Deus, que há muitos anos, Pai, está ali na alma, que faz essa pessoa sofrer, que faz essa pessoa estar triste, que não deixa essa pessoa avançar, que não deixa essa pessoa prosperar. Mas nesta noite, Espírito Santo de Deus, arranca, Deus, do coração, arranca nesta noite, ó Pai, esse mal, Deus, que foi lançado, essa seta que foi lançado, esse mal que foi colocado, Pai, nestas vidas, arranca nesta noite, porque somente o Senhor é fiel e verdadeiro e poderoso para arrancar todo o mal, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumba agora, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito imundo que trabalha na mente e no coração deste homem e desta mulher, todo espírito imundo que quer destruir este casal, que quer destruir esse homem e essa mulher, todo espírito da morte agora cai por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito que lança que lança enfermidade agora, cai por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito que trabalha na família, que trabalha no casamento, que trabalha a vida dos filhos, que trabalha a vida conjugal, que trabalha a vida amorosa, que trabalha a vida financeira, agora, em nome de Jesus Cristo, você vai ter que sair agora, você vai ter que sair agora, você vai ter que bater retirada, você vai ter que sair dessa casa, você vai ter que sair da vida desse homem, dessa mulher, porque aqui nessa noite há poder, há autoridade, há poder nesta noite. Então agora, em nome de Jesus Cristo, pega a tua bagagem, pega a tua mala, pega aquilo que te pertence e sai agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui não é o seu lugar não. Aqui tem dono. Aqui pertence ao Criador.
espírito de loucura agora. Em nome de Jesus Cristo. Espírito de loucura agora. Você vai ter que sair agora. Espírito de confusão. Você vai ter que sair agora. Em nome de Jesus Cristo. Espírito de confusão. Você vai ter que sair da mente, do coração desse homem, dessa mulher. Porque aquele que ele chamou, ele é Deus verdadeiro. Então nesta noite, pega a tua bagagem, pega a tua sujeira e sai agora. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor te deu poder e autoridade, meu amado, minha amada. Ora agora. Repreenda agora o mal da sua vida. Repreenda agora o mal da sua casa. O mal do seu casamento, o mal da sua vida financeira, o mal da vida dos seus filhos. Repreenda agora, porque o Senhor te deu poder e autoridade. Então agora, solta agora, solta agora, solta agora, solta agora, solta agora, solta agora, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus Cristo. Sai dos caminhos, sai da vida dele, sai da vida dele agora, em nome de Jesus Cristo. Repreenda esse mal, não aceita esse mal na sua vida, na sua casa. Chega nesta noite, Pai, cai por terra agora, todo espírito do mal tem que sair, tem que sair, tem que sair. Liberta a mente, liberta a mente. É a mente que o inimigo quer trabalhar. Ele quer trabalhar na sua mente, ele quer trabalhar na sua mente nesta noite. Mas só nesta noite a sua mente tem dor nesta noite. Aquele que habita no oculto e no escondido, no profundo, é ele que trabalha nesta noite. Então agora, em nome de Jesus Cristo, a igreja está orando, Pai, a igreja está buscando nesta noite. Abra sua boca nesta noite. Deixa o poder de Deus manifestar. Deixa a glória de Deus vir nesta noite, porque o Senhor está aqui nesta noite e Ele quer libertar, Ele quer curar, mas também Ele quer abençoar nesta noite, Ele quer transformar a sua vida. O inimigo não pode permanecer, você não pode permanecer na vida deste homem, desta mulher, você não pode permanecer nos caminhos dele, porque a igreja está orando, a igreja está buscando esta noite. Então agora, em nome de Jesus Cristo, liberta a mente dele, liberta a mente dela nesta noite, liberta os caminhos dele, liberta os caminhos dele nesta noite, porque a igreja tem poder. O Senhor nos deu poder e autoridade para repreender. Então agora, repreende, manda ele embora, sai da casa, sai do casamento, sai da empresa agora. Você que coloca enfermidade na vida dele agora, espírito da enfermidade agora, espírito da doença, solta agora, sai agora, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Você que entrou aqui pesado, angustiado, oprimido, espírito do mal, você vai ter que sair. Você vai ter que sair, porque aquele que é santo, aquele que é fiel, aquele que é poderoso, ele morreu na cruz pelas nossas enfermidades. Então, nessa noite, meu amado, manda embora agora. Não aceite esse espírito maldito que coloca enfermidade na sua vida, que quer te ver doente, que quer te ver oprimida. Manda ele embora agora, porque aquele que morreu na cruz do Calvário, ele te deu poder e autoridade. Então agora, em nome de Jesus Cristo, pega a tua bagagem, pega a tua mala, espírito da enfermidade, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, porque aquele que morreu na cruz do Calvário, ele veio para te dar vida e vida com abundância. Agora, sai agora, manda embora aquele que trabalha na vida dos teus parentes, que quer destruir a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. Manda ele embora agora, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor te deu o poder nesta noite. Pensa naquele homem, naquela mulher que precisa de cura e libertação. Você vai orar agora, você vai dizer: Jesus, vai naquele homem, vai naquela mulher, e aquele espírito maldito vai ter que sair da vida dele, porque a igreja está orando, uma igreja que ora, uma igreja que busca. Essa igreja tem poder e autoridade. Então agora, em nome de Jesus Cristo, sai agora, sai da mente desse homem, dessa mulher, espírito do vício, espírito da
Demônio que não quer você ver abençoado, você vai mandar ele embora agora. Demônio agora que amarra a vida dele, que amarra a vida dele financeira, que não deixa ele prosperar. Agora, em nome de Jesus Cristo, solta agora, solta a vida dele financeira, desamarra aquilo que você amarrou, porque nesta noite nós estamos orando, nós estamos quebrando as tuas forças. Sai agora, em nome de Jesus Cristo, porque aquele que é fiel, aquele que é verdadeiro, ele nos deu poder e autoridade para repreender você de todo mal. Senhor, nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, é com poder e autoridade nesta noite, Deus, que agora, Senhor, todos nós juntos, Deus, vamos dizer agora, Pai, que ele vai ter que sair em nome de Jesus Cristo, ele vai ter que sair em nome de Jesus Cristo. Então, nesta noite, todos nós juntos, por 3 vezes, vamos dizer assim: sai, 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 em nome de Jesus Cristo. Creia nesta noite, creia na sua oração, creia na tua palavra nesta noite, creia na tua fé nesta noite, que Deus, Ele curou, Ele libertou, Ele abençoou, Ele transformou a tua vida, Senhor. Prepara uma semana de paz, uma semana, Pai, de alegria, uma semana de prosperidade, Pai, uma semana de projeto, uma semana, Pai, de abundância, Deus. Hoje, Pai, hoje é o primeiro dia da semana, Deus, e nós queremos nesta noite, naquele que é fiel e verdadeiro, uma semana, Deus, mais que abençoada, Pai, e na quarta-feira, na sexta-feira, e no domingo, Pai, vamos estar aqui mais uma vez, cultuando ao Senhor, dizendo, Deus, o quanto, Deus, Tu és bom, o quanto Tu és maravilhoso e o quanto Tu és fiel. Então, nesta noite, meu amado, sai daqui com posse de vitória daquilo que você nos quer nesta noite, porque nesta noite, aquele que nos conhece, Ele é fiel e verdadeiro para te abençoar nesta noite, muito mais ainda. Então, que nesta noite, as bênçãos do Senhor te acompanhem na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, e aonde você colocar a planta dos pés, venha prosperar em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nesta noite? Você crê na palavra? Você crê na oração nesta noite? Então basta, porque a prova diz assim: se eu somente crer, somente acabou. Então que nesta noite o Espírito Santo de Deus te acompanhe muito mais ainda na sua casa, e aonde você passar, algo grande venha acontecer, porque assim é o nosso Deus nesta noite para a tua vida e para a minha vida nesta noite. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as duas comunhões, consolação do Espírito de Deus, né? Não somente hoje, mas por toda a eternidade. E que você vai fazer nessa noite? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, viu?
Senhor.